Mãe possessa. Mãe possessa? Me conte essa história da mãe possessa. É o filhinho que escreve aqui. O Caio tem 15 anos. E algumas manifestações estranhas vêm ocorrendo desde os meus 10 anos. Manifestações que eu não consegui explicar. A primeira manifestação foi uma madrugada, às 2 da manhã. É o filho que escreve? É o filho que escreve. De que idade? 15 anos. Sobre a mãezinha dele? Sobre a mãezinha dele. Ele está vendo coisas na casa dele há 5 anos. A primeira manifestação foi uma madrugada, às 2 da manhã. Acordei com meus pais discutindo e fui olhar o que ocorrera. A cena que vi me chocou. Estava minha mãe sentada na cama, arrancando seus próprios cabelos. Quando meu pai, para interromper isso, segurou as 2 mãos dela. E meu pai é um homem católico, sabe? Ele começou as suas orações. A partir dali, entendi o que ocorrera. Provavelmente minha mãe estava possuída por demônios. Ele falou a palavra provavelmente. Ele disse provavelmente. Eu não tinha tanta certeza. Ele foi lendo aí e eu não fui para o demônio, eu fui para outra coisa. Eu estou muito mais para um provavelmente outra coisa. A menos que ele me traga evidências daqui para frente que caracterizem mesmo o endemoniamento. Do contrário, isso está muito mais para outras manifestações de surto, de histeria, de angústia frustrada. Provavelmente tenha muito mais a ver com o que ela sente em relação ao marido, ao casamento, ou se eles são religiosos de uma igreja fanática, o que ela está manifestando como histeria religiosa em relação ao pânico introjetado nela no ambiente da religião, se eles têm também esse caldo religioso, essa cultura religiosa intensa como eu descrevi. E aí? Eu não tinha tanta certeza, então eu busquei resolver isso. Falei com a minha avó e a minha bisavó. Elas disseram que minha mãe, quando adolescente, deu seu sangue para Satanás. Eu não podia crer nisso e deixei isso para lá. Mas ao longo do tempo essas manifestações se tornaram mais constantes e mais pesadas. Pois é, isso tudo decorre de culpa, não é? Culpa. Muita culpa. Na adolescência, muitos adolescentes têm mania de se cortar, de se ferir, por nada, por raiva. Por raiva do pai, por raiva da mãe, por uma crise de identidade, raiva de si mesmos. Eles se ferem, ou para chamar a atenção, dependendo das circunstâncias. Tem um espectro bem amplo de razões pelas quais muitos adolescentes se ferem e se machucam deliberadamente. E uma das razões é também essa. Filho de crente, eu não estou sabendo, ele não falou, só estou especulando. São ilações premiadas. Ilações premiadas. Filho de crente, criado numa casa de mãe crente, de vó crente, disso, daquilo, zangado com pastor, com pentecostalismo, com o diabo o dia inteiro, com todas essas coisas que a gente encontra no circo da pentecosteria. Pentecosteria. A pessoa está ali. E aí, chega na adolescência, encontra um amigo zangado, revoltado, isso também, ou se unem, entram em estado de conluio revoltoso contra os dogmas que os oprimem. E eu já vi gente fazer isso. Se cortar, derramar sangue para Satanás, não sei o que e tal. É sério, é tão sério quanto qualquer outra idiotice. Mas na cabeça dela, com o passar do tempo, a família soube e aí demonizou mais ainda o ocorrido. Ou ela teve uma experiência religiosa, foi e confessou um dia, eu derramei sangue para Satanás, e todo mundo, aí começa a botar a mão na cabeça dela, querer quebrar o pacto. Quanto mais tentam quebrar o pacto, mais introjetam a culpa. Aí tudo que ela passou a se sentir mal, ficou relacionado àquilo ali. Aí ela passou a ter medo do medo, e o medo do medo
que no ambiente religioso já sabe, aprende como o diabo se comporta em reunião de crentes, que é estribuchando, se batendo, se ferindo, se machucando, ou coisas assim, ela que já sabia como funciona o espetáculo circense da possessão, com a autoimagem baixa, com a culpa profunda, com a introjeção desse pseudo-pacto com Satanás, ela se odeia e se machuca por causa disso, e todas as frustrações, ou mágoas, ou desequilíbrios dela, ela vaza através de expressões desse jeito e dessa forma, porque elas passam a ser culpa do diabo, ao invés dela ter que tratar a condição de mulher frustrada, de mulher entristecida, de mulher, quem sabe, conjugalmente não resolvida, espiritualmente falando, obrigada a estar onde não queria e vivendo angústias outras. Ela pode estar apenas expressando, em nome da arquetipia satânica, a angústia imensa que toma conta do coração dela e que ela não tratou até agora e não tratará enquanto o diagnóstico que ela tenha seja essa, de que seja endemoniamento. Não há nada que facilite mais a cronificação dos estados psicológicos adoecidos do que a gente dizer que foi um demônio que causou aquilo ou é um demônio que causa aquilo. E para cujo demônio também não há solução nem exorcismo. Porque quando o demônio é demônio em alguém, a gente expulsa em nome de Jesus e ele sai. Agora, quando o demônio não é demônio, é apenas um psiquismo demoníaco aprendido pelo indivíduo para se identificar com a pior identificação possível em razão de que ele tem raiva de si ou odeia o seu estado e condição de infelicidade, aí, meu amigo, a gente fica mandando sair, ele não sai nunca porque não é demônio. É um psiquismo demoníaco adotado, desenvolvido, criado e mantido pelo próprio indivíduo em questão, no caso a sua mãe. Eu não sei se você está conseguindo me entender, mas eu espero que sim. E ele fala mais alguma coisa? Fala assim, olha, Caio, ao longo do tempo essas manifestações se tornaram mais constantes e mais pesadas. Ela passava por pastores, padres, piorando. Quanto mais ela for de mão em mão, mais ele introjeta o psiquismo demoníaco. Mais ele introjeta. Quanto mais as interpretações forem essas, mais esse psiquismo, que não é um demônio, é uma construção dela, mais arraigado nela se torna. Vai fixando. Vai fixando. Aí ela passava por pastores, padres, espíritas, umbandistas. Porém, as manifestações continuavam. Teve uma vez que a minha mãe estava sentindo fortes dores de cabeça. Meu pai levou ela ao médico, mas o médico disse que ela não tinha nada. Depois de um tempo parou. Aí eu percebi umas coisas. Essas manifestações tinham como pivô o passado da minha mãe. Toda vez que ela lembrava do seu passado, ocorriam as manifestações. Meu pai muitas das vezes não passado conseguia. É culpa, raiva, frustração e tudo mais que eu já mencionei num elenco de coisas aqui. Por isso entenda-se passado. Meu pai muitas vezes não conseguia segurar minha mãe, e ela é uma mulher magra. Ele tinha uma força muito superior ao seu físico, Caio. Claro, porque a força é a força da raiva em explosão. Claro. É a mesma força que tem os loucos. É a força que tem os loucos. Aí seguraram. E não é porque a força do louco ficou maior, é porque o louco não tem inibição para manifestar toda a sua expansão de força. E o indivíduo são quer segurar o louco de maneira sã. Aí não dá para de maneira sã segurar um louco. Eu aprendi isso bem novo. A única maneira que tem de segurar um louco é enlouquecendo mais do que ele. Remédio para doido é doido e meio. É doido e meio. Eu sei porque eu já segurei alguns doidos ficando mais doidos do que ele. Tem que ser doido e meio. Aí quando ele vê que a doideira dele não te disse nada e você partiu para dentro, eu já vi doido mudar de ideia. Ele puxa uma sanidade rapidinho. Puxa uma sanidade rapidinho.
E aí? Já vi isso. Eu já vi muito. Você dá um doido e meio, ele fica só... Não, eu digo, não vem não. Quando você olha, o cara olha e vê. Ele vê. E vê que não tem um pingo de vacilo em ti, ele puxa uma carta de lucidez na mesma hora. Pois é, Caio, como saber se isso é manifestação espiritual? E se for, o que eu posso fazer por ela? A mãe dele precisa de uma psicoterapia legal. Eu sugiro a você que escreva para minha irmã, ou peça a sua mãe para assistir esse recorte aqui. E se ela quiser ser curada, né? Porque tem gente que prefere o diagnóstico de ser endemoninhada do que de fato se olhar no espelho, como o Tiago manda, olhar sua face no espelho, contemplar a sua face, não se esquecer dela e buscar cura para a sua situação. A maioria prefere uma doença crônica do que converter-se, analisar-se, compreender-se, para enfim curar-se. Mas se ela quiser ajuda, é aí, ó, escreva para minha irmã, o e-mail tá aí, anote, mostre esse recorte a ela e diga a ela que é com todo o amor que eu estou sugerindo isso. Todo o amor. O problema da tua mãe é culpa. Quando a sua avó diz que tem a ver com o passado, não é com esse pactozinho da adolescência, não. Esse pacto já aconteceu como expressão da zanga, da revolta, da mágoa, da chateação dela, com a vida que ela teve e com a vida que ela tem. Mostre esse recorte para ela. Eu duvido que ela não se identifique profundamente comigo. E eu quero pedir que então ela escreva para o e-mail da minha irmã e inicie, através do Skype, um atendimento psicoterapêutico. Por favor, meu filho. Um beijo para você. Obrigado pela confiança, pelo seu carinho e amor pela sua mãezinha. Você é um rapaz de 15 anos. Que Deus te ilumine. E entre aí no meu site, escreva a palavra diabo. Diabo e demônio. caiofabio.net. Escreva diabo e demônio. Pegue todos os registros que você encontre lá de vídeo e de texto e leia. E ouça e veja com a sua mãe, olha, são 184 registros de diabo e demônio. Tudo que você precisa saber sobre isso aí, sobre essas coisas, você vai encontrar aí. Nos registros mais, noutros menos, mas você vai encontrar o seu discernimento. E se você quiser mais ainda, meu filho, eu tenho um livro aqui na loja do meu portal chamado Entre Mundos. Antigamente o nome dele era Batalha Espiritual. Agora ele foi republicado e rebatizado com esse nome, Entre Mundos. Pega esse livro, leia, que você vai ficar com um panorama legal para começar a entender e a discernir melhor as coisas, tá bom? Tá aí. Vivendo Entre Mundos. Você encontra na loja do caiofabio.net. Mas na pesquisa você já tem aqueles 180 e tantos vídeos e textos que vão te ajudar imediatamente, tá bom? Um beijo.